Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor é bom, sempre bom. Mas Deus, em todos os seus atributos, é perfeito, é santíssimo. De modo que Deus tanto manifesta as suas misericórdias, como também manifesta a sua justiça. Tanto manifesta a sua graça, como também manifesta a sua santa ira. E assim, nós vemos Davi nos dizer o seguinte, no Salmo 31, agora versículos 19 e 20, ele diz: Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Observe, lembrando, que Davi está clamando ao Senhor, orando ao Senhor, porque Davi foi um homem de muitos inimigos, principalmente por ter sido aquele que Deus escolheu para fazer parte daquela obra tão importante, a obra redentora. Davi está sempre orando para que Deus o livre dos adversários. E nós vimos, além daquilo que ele diz como a bondade de Deus, como a graça de Deus que se manifesta nos que o buscam, nos que buscam a Deus, nós vemos também o poder de Deus na história redentora, porque Deus preservou todos aqueles que ele escolheu para fazer parte do plano redentor. Isso mostra que Deus é fiel e é poderoso para cumprir a sua vontade, porque ninguém, por maior que fossem os inimigos, maiores que fossem, por mais numerosos que fossem os inimigos, ninguém pôde impedir que Deus cumprisse a sua vontade e assim realizasse o plano redentor como ele havia designado. Mas nesses dois versículos, Davi nos fala algo que conforta muito o nosso coração e ao mesmo tempo nos mostra qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Veja, Davi que está sendo perseguido, que está sendo maltratado, que está tendo que fugir de inimigos, de pessoas que querem fazer mal a ele clama e louva o Senhor. Ele diz, como é grande a tua bondade. Ele louva a bondade de Deus. Davi estava experimentando a bondade do Senhor. E ele louva a Deus pela sua muita bondade. Como é grande a tua bondade. Isso, inclusive, deve já exortar-nos a sempre estarmos atentos aos atos de bondade de Deus. Porque Deus é bom para conosco e a sua bondade nos cerca. E nós deveríamos estar atentos a isso para louvarmos a Deus e dizermos como é grande a bondade do Senhor, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas ele especifica um pouco mais, diz que reservaste aos que te temem. Então, observe que essa bondade não é apenas a bondade que Deus manifesta em toda a terra. Nesse momento, Davi está sendo bastante específico. É fato que Deus manifesta a sua glória e sua bondade em toda a terra, porque nós vemos que o sol e a chuva se apresentam para justos e injustos. E Jesus disse em Mateus 5 que nós vemos a bondade de Deus exatamente em sustentar a criação inteira, mesmo aqueles que são homens maus. E, todavia, aqui no Salmo 31, Davi está se referindo a uma bondade mais específica. Ele fala, é grande a bondade do Senhor que reservaste aos que te temem. Deus manifesta a grandeza da sua bondade naqueles que amam ao Senhor, naqueles que temem ao Senhor. Isso nos lembra o que muito mais à frente dirá o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 23 e 24, quando ele diz acerca dos vasos de misericórdia, aqueles que Deus como um oleiro preparou. Ele diz assim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E Davi nos diz exatamente
que Deus manifesta a grandeza da misericórdia, ou melhor, da bondade, também da misericórdia, naqueles que temem a Ele. Aqueles que se achegam a Deus com temor, aqueles que se achegam a Deus com amor, aqueles que se achegam a Deus para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, são instrumento de Deus para Deus manifestar a grandeza da bondade. Porque Deus vai tratando estes com muita bondade, mostrando tanto a glória de Deus em sua bondade, como também o propósito de Deus na vida daqueles que temem ao Senhor, naqueles que amam ao Senhor. E isso ele faz, ele diz, perante os filhos dos homens. Ou seja, para testemunho de todos. O propósito de Deus em abençoar o seu povo para glorificar o nome de Deus perante todas as pessoas. Isso deve, inclusive, encorajar você, e isso é, com certeza, um grande encorajamento para você orar ao Senhor mais, para você clamar ao Senhor mais. Não apenas com aquele interesse, Senhor, eu quero alguma coisa que venha da tua parte, querendo apenas se satisfazer em suas necessidades colocadas diante do Senhor, mas orar mais sabendo que sempre que Deus ouve suas orações, atende seus clamores e manifesta a grandeza da sua bondade, Ele está glorificando o nome dEle na sua vida. Isso deve então encorajar você a orar, porque a oração, ela tanto é para nós um grande benefício, quanto é um instrumento para que Deus seja perante os homens engrandecido. E Davi estava experimentando isso, e você, como nós já falamos várias vezes, deve ter percebido que o livro de Salmos está cheio de orações de Davi, muitas das quais ele está clamando ao Senhor por auxílio diante dos inimigos que perseguiam Davi. E ele diz que, mais especificamente, aqueles que se refugiam, ou seja, ele realmente está pensando em pessoas como ele, que fugindo dos adversários que querem destruí-lo, se refugiam, mas se refugiam não apenas em grutas, em rochas como ele, mas no próprio Senhor. E em versículo 20 ele diz, no recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Ele diz, o Senhor é bom, porque Ele esconde, Ele guarda, oculta dos adversários, daqueles que tramam contra os justos, daqueles que tramam tentando maltratar, e no caso matar mesmo o justo. E é claro que isso vai nos lembrar um evento de Davi, quando este estava fugindo de Saul e tentou se refugiar com o rei Gate. Mas não deu muito certo, porque os homens começaram a falar, olha, esse é Davi, esse é aquele que venceu, e disseram, Saul feriu a seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Davi ficou com medo e viu que os homens estavam tramando pegá-lo, matá-lo ou mesmo entregá-lo para Saul. Então Davi se retira. Diz o 1 Samuel 22 que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E então várias pessoas, inclusive seus familiares, foram para lá para consolá-lo. Davi diz, no recôndito da tua presença os esconderás, das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás. Davi vê a bondade de Deus sempre que Deus o deu graça para que ele fosse se esconder, para que ele não fosse pego, capturado. Ele vê a bondade do Senhor em livrar a sua alma do mal, livrá-lo da maldade dos homens. E você? Tem visto a bondade de Deus na sua vida? Há vezes que você clama e Deus atende, ou você, quando ora ao Senhor, ora duvidando que Deus seja poderoso e gracioso para manifestar sua bondade? Deus é bom para todos aqueles que o buscam e é refúgio verdadeiro para aqueles que realmente querem se esconder na presença do Senhor. E isso é importante, se esconder dos homens maus, se esconder da maldade, mas na presença do Senhor. A presença de Deus, verdadeiro esconderijo. A presença de Deus, verdadeira proteção. Não é se esconder de Deus que será o seu refúgio, mas é estar na presença de Deus que será o verdadeiro refúgio para a sua vida. Então, se esconda no Senhor.
clamando, orando e rogando a Deus que realmente seja gracioso e bondoso para contigo, de forma que você, tendo prazer nele, encontre alegria em ver que ele também se alegra e é bondoso, é grande em bondade com aqueles que se escondem nele, que se refugiam nele, aqueles que clamam ao Senhor da glória. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, porque nos cercam, Deus, diariamente. Tens nos escondido dos homens maus, tens nos livrado daqueles que tramam, tens, Senhor Deus, nos refugiado de todo o inimigo, tens nos protegido, porque o mundo jaz no maligno. E assim, ó Deus, temos visto como grande é a tua bondade para com aqueles que te buscam. Obrigado, Senhor. Que sejas glorificado sempre na vida daqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.